Olá, pessoal, bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar as miofibrilas, né? E as contrações musculares que ela possibilita ou proporciona, né? E possibilita, né? Permite com que os músculos façam é, essa, essa movimentação através dessas fibras, né? Essas fibras musculares. Vamos conhecer a função que ela tem, né, dentro desses músculos, né, e buscar entender um pouco mais, né, explicar para vocês como que ocorre essa contração muscular, né, e vamos lá. As miofibrilas ou miofibrilas, né, elas é também conhecida como fibrila muscular, né? E ela é uma unidade do tipo varão da base de um músculo, né? Onde essas miofibrilas elas são organelas tubulares dispostas em feixes longitudinais que preenchem quase todo o citoplasma das células musculares, né? Em contato com as extremidades do sarcolema, onde a membrana celular destas células, que é chamada de sarcolema, né? E são responsáveis pela contratibilidade, né? Que é a contração desses músculos, né? Essas organelas, né, que são formadas por feixes de miofilamentos, também são chamados de miômeros ou sarcômeros, né? E esses miofilamentos, elas são de dois tipos. A gente tem os filamentos finos, que são constituídos principalmente por actina e enrolada por filamentos de nebulina. E temos também os filamentos grossos, que são constituídos principalmente por miosina, ligados a filamentos de titina, né? E a fibra muscular estriada esquelética, como já falei para vocês em aulas anteriores, né? Ela é um tipo de músculo que é mais abundante no corpo humano, né? E essa fibra muscular estriada esquelética, ela é multinucleada e ela contém a presença dessas miofibrilas, né? Que elas são responsáveis pelas estriações que os músculos apresentam, né? Só recapitulando, essas miofibrilas são elas que são responsáveis por dar as estriações que o músculo estriado esquelético apresenta, né? E essas miofibrilas, elas são circundadas pelo retículo sarcoplasmático, né? E que é o nome do retículo endoplasmático da fibra muscular, né? Retículo sarcoplasmático. E elas apresentam invaginações de tubos transversos, né? Como vocês podem observar nessa imagem aí. São tubos transversos, onde esses tubos transversos são túbulos responsáveis por manter o contato entre as cisternas do retículo sarcoplasmático e também o interior da fibra muscular, né? Cada miofibrila contém filamentos grossos e finos, né? Os filamentos grossos, eles são formados, né, por uma proteína chamada de miosina, né? E
como vocês podem observar nessa imagem aqui, né? Esses filamentos grossos são formados por miosina, né? E que apresentam 6 cadeias de polipeptídeos, né? Sendo 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves, né? E as terminações a maior parte das cadeias, dessas cadeias pesadas, ela tem estrutura helicoidal, que se enrolam, né? Como vocês podem observar aqui nessa imagem, são enroladas, formando a cauda da miosina, né? Já as 4 cadeias leves e terminações N, né? Terminação N das cadeias pesadas formam 2 cabeças globulares, né? Duas cabeças globulares da miosina. E essas cadeias, elas possuem sítio fixador da actina, né? Como vocês podem observar aqui, ó, nessa imagem, a presença da actina, né? Onde essas cabeças dos tubos leves, elas possuem sítios fixadores de actina. Necessários para a formação de pontes cruzadas, né? Que são os mecanismos de contração muscular e sítios de hidrolisa e fixo ATPase da miosina, né? Os filamentos finos, eles são constituídos, né, são compostos por 3 proteínas. A gente tem a actina, a troponina e a tropomiosina. A actina é uma proteína globular, né, que nos filamentos ela se polimeriza em 2 filamentos torcidos e numa estrutura helicoidal, formando a actina F, a actina filamentosa, né? E essa actina, ela possui um sítio fixador de miosina, e para que o músculo fique em repouso, esse sítio precisará estar coberto, né? A tropomiosina, ela é uma proteína filamentosa que se localiza cursando ao longo do sulco de cada filamento torcido do filamento de actina, né? No repouso de sua função é cobrir o sítio fixador de miosina na actina. Já a troponina, né? Ela é um complexo de 3 proteínas globulares, que é a troponina T, que é a troponina, que é a tropomiosina, chamada de tropomiosina, né? Que tem função de ligar o complexo troponina à tropomiosina. Tem a troponina I, que tem função de inibição, que juntamente com a tropomiosina ela recebe e recobre o sítio fixador de miosina na actina. E a gente tem a troponina C, né, que tem cálcio, né, e ela se liga e fixa até a 4 moléculas de cálcio, né, para se afastar a tropomiosina, descobrindo o sítio de fixação da miosina na actina para ocorrer a formação das pontes cruzadas, né, na contração muscular. Para a contração muscular ocorrer através de um axônio, de um neurônio motor, né, a fenda sináptica da fibra muscular, ela recebe o hormônio acetilcolina,
né? Que ao entrar na fenda sináptica, ela provoca as mudanças na voltagem da fibra, né? De 70% menos para mais 70 milivolts, né? E essa mudança de potencial elétrico, ela é encaminhada pelos túbulos T até as proteínas do retículo sarcoplasmático, né? Que elas se abrem e liberam o cálcio. O cálcio, ela se encaixa na troponina, né? Que se desloca e afasta a tropomiosina, descobrindo o sítio de ligação da actina. Assim, a actina ela se liga à miosina e nessa ligação de ATP fixada próxima à cabeça da miosina, é hidrolisada da ADP e o PI é liberando IPI, né? E liberando energia para que a miosina e a actina se deslizem e ocorra a contração muscular. Após isso, quando o músculo ele volta ao seu estado de repouso, né? A quantidade intracelular de cálcio ela diminui, pois a bomba de cálcio mais ATPase, né, localizada na membrana do retículo sarcoplasmático, recolhe o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, né? Assim, deixa de existir o cálcio suficiente para fixar a troponina C e o complexo tropomiosina, né? E volta a recobrir os sítios de ligação da actina e o ATP é hidrolisado. Consequentemente, o músculo ele fica em repouso até que seja novamente estimulado pelo neurônio motor, né? E é importante lembrar também que a fibra muscular estriada esquelética é de controle voluntário, né? Com exceção apenas no caso da fibra estriada cardíaca, né? O tecido muscular estriado esquelético, ele constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados, né? E ele forma o que popularmente a gente se chama de carne, né? E essa musculatura, ela recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos. Daí se chama de esquelética, né? Essa célula muscular estriada, ela apresenta no seu citoplasma pacotes de finíssimas fibras contráteis, as miofibrilas, né, dispostas longitudinalmente, né? Cada miofibrila ela corresponde a um conjunto de dois tipos principais de proteínas, né? Que é a miosina espécie e as actinas finas, né? Essas células, essas proteínas, elas estão organizadas de tal modo que originam bandejas transversais, né? Claras e escuras, que são características também das células musculares estriadas, tanto as esqueléticas como as cardíacas. Os filamentos de miosina, elas formam bandas escuras chamadas de anisotrópicas, né? E os de actina que
que formam as bandas claras, chamadas de isotrópicas. No centro da banda I aparece uma linha mais escura, né? Vocês podem observar aqui nessa imagem, no centro dessa banda I, aqui, né, nessas laterais, apresentam uma linha mais escura, que é chamada de linha Z, né? Dá para você ver nessa imagem aí a presença dessa linha Z. E o intervalo entre essas duas linhas Z consecutivas constitui o miômetro e o sarcômero, que correspondem à unidade contrátil da célula muscular, né? No centro de cada banda A, existe uma faixa mais escura que é chamada de banda H, né? E ela é bem visível nas células musculares relaxadas, né? E vai desaparecendo à medida que a contração muscular ocorre. A contração muscular, na contração muscular, os miofilamentos não diminuem de tamanho, mas os sarcômeros ficam mais curtos e toda a célula muscular ela se contrai, né? O encurtamento dos sarcômeros ocorre em função do deslizamento dos miofilamentos, né, finos sobre os grossos, né, havendo uma maior sobreposição entre eles. A banda 1 e diminui de tamanho, pois os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina e penetram na banda A e reduzem a largura da banda H, né? A membrana plasmática da célula muscular estriada esquelética, né, costuma ser chamada de sarcolema. Pessoal, a nossa aula de hoje, né, foi isso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse conteúdo, e espero que vocês tenham conseguido entender, né, o que eu quis repassar para vocês nessa aula de hoje, né? Então, tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.